sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos começar um novo tema de debate. Programas que vão discutir e vão esclarecer para a gente quais as principais ou as decisões mais polêmicas que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal neste ano de 2021. Então, é um tema bem interessante, foram decisões que geraram bastante polêmica e quem está aqui como entrevistado para nos auxiliar, explicar essas decisões, esclarecer essas dúvidas sobre essas decisões polêmicas é o professor Dr. João Ricardo Anastácio. Ele é advogado, ele é professor do curso de Direito da Unifil em Direito Constitucional, em Processo Penal e também é coordenador da pós-graduação em Perícias da Unifil. Professor João Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Você já veio aqui anteriormente, né? E hoje a gente vai começar uma série de programas, né? Não vai ser só esse programa. Como a gente sempre faz, o nosso tempo é curto, então não dá para vir aqui só falar um pouquinho, então a gente quer aprofundar um pouco mais e esclarecer bastante para o nosso telespectador sobre essas questões. E eu já começo te perguntando, né? Como é que é essa questão do Supremo? O que é o Supremo Tribunal Federal? Para que as pessoas entendam. Tem muita gente que, o Supremo decidiu isso, o ministro tal fez isso, o Bolsonaro falou de tal ministro, do Supremo, e o Supremo, e fora Supremo nas reivindicações. O que é essa corte? O que é o Supremo Tribunal Federal? Então, acho que primeiro a gente podia começar explicando isso, né? Sem dúvida, Danilo. É sempre um prazer estar aqui com você, sempre estarei à disposição do seu programa que tem essa grande audiência. E gostaria de dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal realmente nunca esteve tanto em evidência. Isso não é bom. É um órgão do judiciário, é uma Suprema Corte, como todos os estados independentes possuem a sua Suprema Corte, o Brasil possui o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo nunca esteve tanto em evidência. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, né? Então, assim previsto no artigo 102 da Constituição, como guardião da Constituição, ele existe para proteger a nossa Constituição cidadã. Então, ou seja, diversas decisões do Supremo afetam diretamente as relações que envolvem as normas constitucionais. Então, o Supremo Tribunal Federal é a nossa Suprema Corte e, como eu disse, não deve estar em evidência, né? E como que é a composição do STF, João? Quantos ministros são? Como é que, para as pessoas entenderem como é que funciona, porque assim, ele é o guardião da Constituição, né? Ele tem que proteger os princípios e os direitos previstos na Constituição. Mas como que funciona essa composição? São quantos ministros que têm esse papel, ou esse dever, essa tarefa de guardar as normas constitucionais? Sim. A própria Constituição, no seu artigo 101, prevê a forma de composição do Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros, né? E o próprio caput do artigo 101 nos traz como se dá e quais são os requisitos para essa composição, né? Então, ele diz, artigo 101 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. É isso que prevê... Não precisa ser formado em direito, então. Justo. É isso que prevê o nosso artigo 101 enquanto requisitos para que, então, você seja indicado para a Suprema Corte Brasileira. Portanto, ter notável saber jurídico e conduta ilibada não necessariamente precisa ser formado em direito. Portanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser um sociólogo, pode ser até um filósofo, podemos dizer assim. Então, ou seja, basta ter esse notável saber jurídico, né, esse conhecimento profundo jurídico que é analisado pelo Senado Federal, né, no momento em que ele é sabatinado. Então, ou seja, o requisito seria um requisito etário, que seria na casa, aqui no caso, entre 35 e 65 anos, e apenas esse requisito de ter essa conduta ilibada e aquela história de ter o notável saber jurídico. Então, assim, na história do Brasil já foi nomeado, não sei se você sabia disso, mas um médico... Isso que eu ia te perguntar, se já teve algum caso de que não foi formação jurídica, ou seja, teve algum ministro que não tinha formação jurídica. E isso aconteceu, um médico foi nomeado,
né, o ministro Barata, na época, ele foi nomeado, nessa oportunidade primeiro se nomeava para depois fazer a sabatina, e depois de 9 meses ele foi destituído do cargo, porque ele não tinha esse notável saber jurídico necessário. Nada impede que o médico tenha. Que hoje tem uma equipe muito grande ali de servidores que dão um suporte absurdo para os ministros, né? São 11 ministros, mas cada um tem um gabinete, uma estrutura, né? Que uma talvez assessoria. Hoje as pessoas hoje estão muito mais informadas, né? Talvez realmente uma pessoa que não é um profissional do direito pudesse hoje ter condições de assumir um cargo desse. Mas acredito que dentro das circunstâncias atuais a pessoa tem que saber muito mesmo do direito para poder tomar as decisões ali, muitas vezes sem influência, né? Porque às vezes a pessoa não tem esse notável saber jurídico, ela acaba sendo influenciada muitas vezes por opinião política e que não deveria, né? Exatamente. Uma questão que eu quero começar aqui nesse primeiro bloco nós estamos vivendo uma questão inusitada, né? Porque o presidente da República indicou já um ministro para substituir o Marco Aurélio, né? Que saiu, que aposentou, que é o André Mendonça, né? E nós não estamos vendo essa sabatina acontecer com a mesma rapidez e agilidade como já aconteceu anteriormente, né? O presidente já indicou um outro ministro que assumiu o lugar do Celso de Mello, não é isso? Sim. E foi mais rápido, porque era um ministro que foi aceito ali pelo Centrão e tal. E este, por ser talvez um ministro que quem banca são os evangélicos, né, está tendo essa dificuldade. É normal isso, professor João? Como é que funciona essa questão da sabatina? O que é essa sabatina, né, que um indicado precisa ter para poder chegar a ser o ministro supremo? Porque aí tem um notável saber jurídico. Então a sabatina vai ser para verificar esse notável saber jurídico? Justamente. Então, na verdade, a Constituição ainda no seu artigo 101 prevê no seu parágrafo único a seguinte redação, professor Danilo: os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, é aquilo que você disse. Então, na verdade, quando se fala em nomeação, seria o fim do processo de candidatura. O fim. Mas também aquilo que você disse, porque quem indica é o presidente. Então, o Supremo... Ele não tem uma lista tríplice, sexta, igual a gente vê nos tribunais. Não, ele indica qualquer pessoa que ou seja, que ele acha que é da confiança dele, vamos dizer assim, e que tem um notável saber jurídico. Pelo menos a gente tem acompanhado assim todos os... desde que a gente começou a entender um pouquinho de política de direito, pelo menos no meu caso, eu tenho acompanhado isso, o presidente indicando aquele que é alinhado à questão política dele, que tenha de quebra um notável saber jurídico, os advogados filiados aos seus partidos, igual agora juízes que têm um cunho de pensamento parecido, uma mesma ideologia. Então é assim que tem funcionado, né? Exato. Na verdade, eu nem culpo os atuais presidentes, porque isso já vem com a Constituição de 88, né? Então, na verdade, o presidente aproveita desse fato constitucional, de uma norma constitucional prevê dessa forma, então de indicar normalmente aquele que está realmente inclinado para a sua filosofia. Todos fizeram isso, né? Todos fizeram, ou seja... dentro da composição do STF, isso muda tanto que muitas vezes o próprio posicionamento em determinadas questões, como a questão da prisão em segunda instância, acaba sendo alterada pela forma de composição atual do Supremo. Então, o Supremo pode alterar sim. E, na verdade, infelizmente, digo isso porque é o único tribunal superior do Brasil que a composição não é feita pelos próprios tribunais. Nós já chegamos no nosso intervalo. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, nós vamos voltar com o Sr. João Ricardo explicando mais sobre essa questão. Não sai, daí a gente volta já. Nós estamos falando aqui com o professor João Ricardo Anastácio, do curso de Direito da Unifil, sobre as decisões, né, professor Ricardo? Sobre as questões que nós tivemos esse ano de 2021 do Supremo Tribunal Federal, principalmente decisões polêmicas. Mas nesse primeiro bloco, nesse primeiro programa, nós estamos esclarecendo para a população o que é o Supremo Tribunal,
né? Quantos ministros compõem o Supremo Tribunal, para entrar no Supremo Tribunal o que precisa para ser o ministro, a sabatina que você comentou no último bloco, né? Que precisa ser sabatinado pelo Senado Federal, não é pelo Congresso, pelo Senado, né? E precisa ter a maioria absoluta de aprovação do Senado. Então o presidente indica, ele é sabatinado pelo Senado, o Senado faz perguntas, enfim, tira dúvidas em relação ao conhecimento, e depois, tendo a aprovação do Senado, o presidente faz a nomeação deste cidadão como ministro. Exatamente. E como é que é a composição? Eu queria que você explicasse para a gente, assim, ao longo desses anos, ou nessa atual conjuntura, nós temos ali 10 ministros, né? Porque o Marco Aurélio aposentou e está para ser indicado mais um. Esses 10 ministros, quem indicou? Qual que é a história, resumidamente, deles? Ou seja, como é que eles chegaram até o Supremo Tribunal Federal? Essa sua pergunta é muito importante, Danilo, porque é uma pergunta que normalmente não é esclarecida, né? Então nós não vemos isso, e isso é muito importante, porque quando você fala de uma norma constitucional que permite que o presidente nomeie, indique o candidato a ministro sem nenhum outro requisito que não a idade, notório saber jurídico e conduta ilibada, nós precisamos saber a origem de cada um desses ministros, né? Hoje, o decano, o ministro mais antigo da casa é o ministro e professor Gilmar Mendes, né? Então, o professor Gilmar Mendes, decano, ele entrou, né, ocupou a cadeira em 2002, já faz um bom tempo, né? Então, 2002, e ele era chefe do AGU, Advocacia Geral da União, né? Chefiava a Advocacia Geral da União. Foi indicado Fernando Henrique? Exatamente. Foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Atualmente é o único ministro indicado por Fernando Henrique Cardoso. Então, para você ver que quanto tempo ele já ficou dentro do nosso Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Fernando Henrique veio antes, até mesmo da era PT, né? Dentro da presidência da República. Quem mais? Então temos o Gilmar Mendes. Sim. Gilmar Mendes, decano, vamos pela ordem, né? Depois nós temos o ministro Ricardo Lewandowski, né? O professor também da USP, o professor Ricardo Lewandowski, ele entrou na corte em 2006. Né? Em 2006 ele foi indicado pelo Lula, né? E antes de compor ele era juiz. Esse sim, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá. Depois dele, nós tivemos mais uma indicação do Lula, a segunda indicação do Lula, que foi a ministra Carmen Lúcia, né, que antes de ser ministra atuou como procuradora do Estado de Minas Gerais. Né? Dentro ainda dessa evolução, ainda tivemos mais um indicado pelo Lula, que foi o ministro Dias Toffoli, né, que recentemente foi presidente da Casa, da Corte, né, que foi mais uma indicação do Lula, que entrou em 2009. Né? Ele era o quê? Então, o Toffoli, ele também foi chefe do AGU, Advocacia Geral da União. A gente percebe que quem vai para a AGU ou quem se torna ministro da Justiça tende a ter se tiver possível indicação, né, possibilidade de indicar. Até pela confiança do presidente, né, e diante da norma constitucional assim permitir, normalmente o presidente nomeia o chefe do AGU ou o ministro da Justiça. Normalmente. Tá. Né? Depois nós temos aí indica, não nomeia, né? Depois nós temos o atual presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Fux, né? Que entrou na casa em 2011 e também foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores através da ex-presidente Dilma, né? Então foi a primeira indicação da Dilma, né? Então ele foi juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, segundo juiz que nós temos aqui. Perceba, tá. Né? Porque estamos falando da Suprema Corte e até agora, os nomes que eu falei aqui, apenas 2 são juízes, né? Foram juízes. Né? Então, isso é importante frisar. É claro que é muito importante entender que o Ministério Público pode fazer parte dos tribunais superiores, assim como os advogados, nada impede, mas isso em forma de exceção à regra. Não é? Porque estamos falando do Poder Judiciário. No caso Supremo, aí nós já temos alguns advogados aí, né? Exato. Não eram juízes, né? Exatamente. Né? Então, o próprio Ricardo Lewandowski, né? E aí nós temos aqui também, indicado pela Dilma, a outra ministra que nós temos, né? Temos 2 ministras, a ministra Rosa Weber, né? Que foi ministra do TST, né? Já na sua área aí, né? Então ela também foi de carreira, né? Então a Rosa Weber, o Fux...
Sim. E o Ricardo Lewandowski estão juiz de carreira, Isso, né? isso. Tá. Os outros, eu acho que não, né? Que ainda não. Mendes foi também ou não? Gilmar Mendes não. Não? Gilmar Mendes foi professor, né? Ah, tá. E foi indicação também pela AGU, né? Ele era, AGU, verdade, AGU chefe da AGU também, isso. E depois, em 2013, Dilma volta a indicar, né? Aí já seria a terceira indicação da Dilma, né? Luiz Roberto Barroso, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, né? Doutrinador e advogado, né? Antes de exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, um constitucionalista. Depois de 2015, Dilma indica o seu quarto ministro, né? Que foi o professor Luiz Edson Fachin, né? E Luiz Edson Fachin era professor e advogado, né? Também mais um advogado para casa, que entrou na corte em 2015, né? E veja que não parou. E depois, então, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes, também um constitucionalista e doutrinador, né? É importante dizer que o ministro Alexandre de Moraes foi promotor de justiça, poucos sabem disso, mas ele foi promotor de justiça e ingressou na casa em 2017 por indicação do vice da Dilma na época, né? Que na época era presidente da República, Michel Temer, diante do impeachment da mesma, que foi Michel Temer, que é amigo pessoal de Alexandre de Moraes, né? E indicou mesmo, ele foi chefe também foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, né? E ministro da Justiça. Também foi ministro da Justiça. E, finalmente, nós tivemos o último ministro, né? Nunes Marques, né? Que entrou na casa recentemente e foi indicado. Foi a única indicação até agora do atual presidente Nós temos Bolsonaro. Hoje 10 ministros, um com indicação do governo Fernando Henrique, 8 com indicação do Partido dos Trabalhadores. 7, né? Porque um foi do Michel Temer, que eu acho que é PMDB, né? Isso. Então, 7 do Partido dos Trabalhadores e um do PMDB. Exato. MDB hoje, né? Isso. MDB. E o último agora do presidente Bolsonaro, que está sem partido. Né? Exatamente. Acho que isso deu para a gente entender como é essa composição e perceber que realmente muitas vezes algumas decisões são polêmicas porque às vezes elas deixam de ser jurídicas e passam a ser políticas, né? Exatamente. Então esse isso faz com que a gente não entenda muitas vezes uma decisão da Suprema Corte. Mas nós estamos no nosso finalzinho do programa. Nós vamos continuar nos próximos programas falando de decisões específicas, né? Nós separamos aqui a decisão habeas corpus do André do Rep, a questão da decisão do Roberto Jefferson, enfim. Então continue nos acompanhando nos próximos programas, tá? Que nós vamos falar sobre algumas decisões dessa Suprema Corte, que hoje você entendeu um pouquinho como é que ela funciona, tá? E isso é interessante para que você possa começar a entender por que algumas decisões muitas vezes são mais políticas do que jurídicas. Agradeço a sua audiência, o professor Ricardo vai continuar aqui com a gente para fazer os outros programas. Continue nos acompanhando, acompanhe nas nossas redes sociais e não se esqueça, se você for fazer uma pós-graduação em Direito, venha para a Unifil. Direito Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Perícias Judiciais, Imobiliário, Notarial, enfim, uma série de áreas do direito que você pode especializar com um preço que cabe no seu bolso e com a qualidade que você já conhece. Então, até mais, que Deus abençoe vocês. O TV mais perto de você.